O julgamento das nações. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui Deus faz uma separação entre ovelhas e bodes. E essa separação, ela é fundamentada na omissão. Se existe algo que vai impedir muitas pessoas de entrarem no céu, será a omissão. Porque a omissão ela é caracterizada pela rejeição, pelo desprezo, pela falta de apatia, pela falta de caridade, pela falta de piedade. Portanto, se existem pessoas no mundo que não se sensibilizam com a dor e com o sofrimento do seu próximo, essas pessoas estão frias espiritualmente. E na maioria dos casos, carregam dentro do peito um coração endurecido. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, esse Deus não resistirá, esse Deus não desprezará. Esse coração quebrantado e contrito
não é somente um coração que vive arrependido pelas coisas erradas que fez, mas é um coração que reconhece a sua miserabilidade, é um coração que reconhece a sua necessidade de Deus, da presença do Senhor. É um coração piedoso que não somente ama Deus, mas também tem a capacidade de amar o próximo. Até porque o Senhor Deus diz que aquele que diz que ama Deus, mas odeia seu irmão, este é mentiroso e se faz hipócrita. Portanto, não há dois tipos de amores. O amor é um só. E este amor nosso, ele deve ser regado pelo zelo, pela piedade, pela fraternidade, pela caridade, pelo comprometimento. Então não há como você viver indiferente à necessidade das pessoas que estão em sua volta. Você lembra daquele homem que foi saqueado no meio do caminho e os ladrões não somente roubaram tudo que ele tinha, mas espancaram aquele homem e deixaram aquele homem à beira da estrada, prestes a perder a sua vida. Tamanha gravidade foi aquele assalto, onde aquele homem foi espancado. A Bíblia fala que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, um homem religioso, um homem conhecedor dos mandamentos e das palavras, da lei. E aquele sacerdote, olhando aquele homem à beira do caminho, mesmo sendo conterrâneo daquele homem, olhando aquele homem prestes a perder a sua vida devido à gravidade de seus ferimentos, aquele sacerdote passa de largo. Ele não se compadece da situação daquele homem. Pelo contrário, ele desvia o seu caminho e segue em direção para o local a qual ele estava indo. Um pouco mais adiante, passa também um levita. Este levita olha aquele homem ferido, naquelas condições, prestes a perder a sua vida, machucado, precisando de ajuda. Talvez aquele homem não tinha nem condições de sussurrar um pedido de socorro. Mas o levita também não para ajudá-lo. Ele segue seu caminho. É então que vem um homem samaritano e olha aquele homem judeu, ferido, espancado, prestes a perder a sua vida. E este samaritano para ali o seu animal, desce do seu animal. Ele vai até o chão e, sem se importar com as suas diferenças religiosas, ele deixa tudo isso de lado. A Bíblia fala que aquele homem, ele pega um pouco de vinho e azeite e começa a limpar as feridas daquele homem judeu espancado no chão. E este samaritano deita azeite e vinho sobre as feridas daquele homem, lhe dá um pouco de água, pega aquele homem em seus braços. Por mais que difícil tenha sido todo esse esforço que ele tenha feito, ele não desiste. Ele estava sozinho naquele momento e não havia como pedir ajuda de mais ninguém. Então ele pega este homem, coloca ele sobre o seu animal e vai ali a pé, puxando pela corda o seu animal que carregava este homem ferido. E chegando a uma hospedagem, ele hospeda aquele homem.
Ali ele dá continuidade no cuidado, tratando das feridas daquele homem. E quando aquele homem recupera suas forças e mostra ali um sinal de que iria melhorar, este homem samaritano vai até o hospedeiro, dono da hospedaria, paga ali a diária, não somente paga a diária daquele dia, como deixa pago ali o alimento e algum tipo de necessidade que aquele homem judeu ferido poderia ter. E ele se compromete com o dono da hospedaria que se houvesse algum encargo, alguma despesa a mais, assim que este samaritano retornasse de viagem, ele passaria ali e acertaria. Você entendeu isso? Essa palavra fala sobre omissão. Como podemos ver alguém precisando de ajuda, aprisionado a vícios, muitas vezes sem conseguir pedir socorro, e sermos indiferentes às dores e à situação que aquela pessoa está vivendo? Somos muito bons em julgar a vida das outras pessoas e achar uma solução para tudo. Aquela pessoa, ela está vivendo aquilo porque ela fazia isso. Aquela pessoa está passando por este momento porque ela é assim. Mas o tempo que gastamos julgando não seria o mesmo tempo que gastaríamos ajudando? E por que, ao invés de julgar, não tentamos ajudar? Indiferente ao que tem acontecido, ao passado, às diferenças religiosas, a nacionalidade, a crença, sem se importar com nada disso. Apenas ajudar. Porque no julgamento das nações é assim que se dará: ovelhas e bodes. Pessoas que não foram omissas ao amor ao próximo, à piedade, à caridade, mas que se envolveram com a necessidade de seus irmãos. Pessoas que viveram sua vida de uma forma egoísta, que pensaram apenas em si mesmas, indiferente à necessidade do próximo. Pode estar pegando fogo lá fora. Se está tudo bem aqui dentro de casa, pouco me importa. Esse era o tipo de pensamento dessas pessoas que foram ali reconhecidas como bodes, devoradores, que apenas sugavam, apenas extraíam, apenas queriam para si, mas nunca se envolviam. O destino deles é tão cruel quanto a sua própria omissão. Você já reparou em quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida de degradação, morando nas ruas, aprisionadas a vícios de drogas, bebidas? Aliás, a bebida é algo que dificilmente sobe o preço, pelo contrário. Ela é acessível a todos, não é? Por que será? É a degradação
social da vida humana. Entregue a eles aquilo que lhes trazem prazeres temporários e aprisionem eles por toda uma eternidade. Será que não entenderam ainda que esses instrumentos são armadilhas que não somente levam a pessoa a uma degradação moral e social, mas a uma destruição de si mesmo e familiar? Enfim, quantas pessoas nesses tempos de frio, passando frio, mas só lembramos do cobertor quando o tempo esfria. Ou será que ainda quando deitamos em nossa cama quente, em nossos lares aquecidos pelo ar condicionado, debaixo de nossos edredões, será que ainda lembramos daqueles que estão dormindo em cima dos papelões, em caixas de madeira, debaixo de sereno, que não sabem se vão sobreviver ao frio da noite, que não sabem nem o que vão comer pela manhã? É sobre tudo isso que Deus fala que acontecerá no final dos tempos. Porque o ser humano tem consciência, mas é mais cômodo fingir que não vê. Você acha que o sacerdote viu aquele homem ferido na beira do caminho? Ele viu, mas fingiu que não estava vendo. Sei lá. Talvez ele estava atrasado para algum compromisso e não poderia parar ali para socorrer aquele homem que estava ferido. Seria mais fácil deixá-lo ali, sem saber se ele suportaria, se ele morreria ali à beira do caminho. O importante mesmo era honrar o seu compromisso. Será que aquele sacerdote, após passar de largo, deixando aquele homem à beira do caminho, prestes a perder a sua vida, será que aquele sacerdote se dirigiu a algum culto religioso, aonde ele erguia os braços para o céu e adorava e glorificava o nome de Deus e recitava as leis e os mandamentos? Quanta hipocrisia! Será que não entenderam ainda que não se trata de religião? Ou quando Deus disse amar a Deus acima de todas as coisas e amar a religião como a si mesmo, não foi isso que ele disse. Amar o próximo como a si mesmo. Se amar o próximo é difícil, imagina amar os seus próprios inimigos. A verdade é que não existe nada fácil. E Deus não prometeu que seria fácil e confortável. Pelo contrário, Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que mesmo em meio às aflições, deveríamos ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Não fomos nós, mas Ele venceu o mundo. Até quando você vai olhar as pessoas em sua volta, agonizando, precisando de ajuda, precisando de socorro, e vai continuar fingindo que você não está vendo?
Até quando você vai ignorar a dor das pessoas que estão desesperadas ao seu redor e não sabem como pedir ajuda? Até quando você vai ser indiferente à necessidade do seu próximo? Até quando você vai se omitir daquilo que Deus te chamou para fazer? Até quando você vai ignorar a vida das pessoas que estão em sua volta? Não foi para isso que Deus te chamou. Não para viver uma vida de egoísmo, de soberba, pensando apenas em si mesmo. O julgamento das nações, a separação das ovelhas e os bodes. Ovelhas que foram pessoas justas, porque agiram com justiça diante da necessidade das pessoas que estavam em sua volta. Bodes, pessoas que foram omissas, que pensaram apenas em si mesmas. Há um grande contraste em tudo isso. E você sabe o que eu estou dizendo. Como que pode alguém que sai do meio de uma situação de desfavorecimento social, onde as pessoas lutam para sobreviver, para manter o dia a dia, como pessoas que podem vencer financeiramente na vida podem retornar e regressar para o mesmo lugar de origem da onde saíram numa condição deplorável, ostentando ouro, prata e carros importados, e não se importar com a necessidade e dificuldade das pessoas que estão ali? Não vale muito mais utilizar o dinheiro desses carros importados, manter um carro um pouco mais simplório, mais barato? Não vale muito mais derreter este ouro do pescoço e distribuir em dinheiro, em valores, ajudando instituições, creches, escolas, hospitais, pessoas da comunidade que estão ali, que viram ali o crescimento e o desenvolvimento, mas permanecem no mesmo lugar? Do que adianta você passear no meio dos barracos com cordão de ouro no pescoço, avaliado em milhares de reais, enquanto as pessoas dentro daqueles barracos de madeira sofrem para sobreviver, para manter o básico para comer e se alimentar? Que tipo de sentimento, de emoção você desperta através desse exemplo na vida de outras pessoas? Há um grande contraste, e esse contraste não vem apenas desses lugares. Você encontra esse contraste dentro da igreja. Do que vale um pastor com relógio caro, com terno importado, com carro avaliado em milhares de reais, enquanto os mesmos membros, as ovelhas que sentam no banco da igreja ali, nem sequer podem sentar no banco da frente, porque os lugares da frente estão reservados. Então é melhor que fiquem em pé, ou nem estejam lá, ou fiquem do lado de fora, mas não se assentem nos lugares reservados. Aqueles lugares precisam permanecerem ali reservados, ainda que ninguém esteja sentado lá. Ainda que aquela cadeira apenas carregue consigo uma plaquinha escrito reservado, ainda que ninguém se chegue na hora do culto para se sentar, mas precisa estar os lugares reservados. Porque você é medido pelo que você tem? Você é reconhecido dentro da igreja pelo quanto você consegue ofertar e dizimar? Você é valorizado pelo seu ciclo social de amizades, pelo carro que você possui, pelo apartamento que você mora? Se você consegue dar festas, churrascos de final de semana,
Você é reconhecido pelo que você tem? Ou será que você é valorizado pelo que você é? E quando não temos nada a oferecer? Quem bate na nossa porta e oferece ajuda? Há um grande contraste neste mundo. Um contraste de omissão. Então não é somente o pecado não confessado que vai arrastar multidões para o inferno. É a omissão, a falta de socorro, a falta de compaixão. Porque isso evidencia claramente pessoas egoístas que viveram apenas pensando em si mesmas. Gostaria de orar agora, diante dessa palavra que recebemos do Senhor em Mateus capítulo 25, a partir do capítulo 25, a partir do versículo 31, onde aprendemos sobre o julgamento das nações. Nosso bom Deus e Senhor Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, nos ensina, porque temos muito que aprender. Não sabemos nem se teremos tanto tempo assim para aprender tudo que precisamos saber, mas seja como for, estamos dispostos a fazer o que é certo, o que é correto. Tira toda a dureza do nosso coração. Nos ensina a olhar com compaixão. Nos dê condições de ajudar o nosso próximo, os nossos irmãos. É o que pedimos, Senhor, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre seu lar, sua casa e sua família.